Oi, meu nome é Jader da Silva e eu ministro a oficina de Papercraft na Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E eu estou aqui para te convidar para a nossa segunda aula de Killing. Nessa aula nós vamos aprender a fazer essa arte aqui, tá bom? Ela vai ser dividida em duas partes. A primeira eu vou ensinar a fazer o cenário, o piso e essa decoração aqui de parede. E na segunda parte eu vou ensinar a fazer o arranjo, que é as folhagens e esse vaso. Então, vamos começar? E voltamos com a segunda parte, que vai ser o arranjo. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o arranjo utilizando uma ferramenta que praticamente quase todo mundo tem em casa. Que vai ser, sabe o que? Um pente. Um pente de cabelo. Então, quanto mais perto for o dente do pente, melhor. Esse é o que eu tenho aqui, tá vendo? Ó? Os dentes são bem perto, então praticamente é o melhor. A gente vai deixar uma pontinha, tá vendo? Da fitinha, ó, que a gente vai utilizar. Uma parte dela para ser o caule e vai enrolando, tá vendo? Ó? Passando um dente e coloca um dente sim, um dente não. Um sim, um não. Intercalando mesmo pra gente conseguir depois fazer o efeito da folhagem. E aí quando você achar que tiver um tamanho bom, no caso aqui eu acho que eu passei, acho que eu tinha 5, agora eu passei no sexto. E eu achei que tá o tamanho bom. Ah, tá ótimo pela quantidade que já tem, tá vendo? Ficou sempre um sim, um não. E acho que já dá pra gente colar, tá bom? Ó. E é assim que fica. Então, como que a gente cola? A gente vai passar um pinguinho de cola, tá vendo, ó? Em cada pontinha que ficou do nosso lado. Tá vendo? Ó? A gente vai colar o lado que as duas pontas da tira ficaram. Tem o lado certo e o avesso. Então, a gente vai passar cola nesse lado onde as tiras ficaram e vai pingando em pontinho por pontinho e depois vai grudando e secando e juntando o caule. Tá vendo? A gente vai deixar secar e vai ficar dessa forma assim. Depois que tiver seco, a gente vai remover e é esse o efeito que a gente tem. Essa é a primeira parte, tá? A gente ainda vai ter que repetir esse processo mais uma vez para poder fazer o outro lado, tá? Da nossa vegetação. Eu vou cortar aqui no caule e vou repetir esse mesmo passo, tá? Enrolando e aí deu, ó. Agora a gente tá com duas. A gente pode colar assim, tá vendo, ó? Rente um com o outro ou deslizar um pouquinho para baixo, ó, e colar dessa forma que fica bem melhor, porque ele fica o acabamento lá em cima certinho da folhagem. E para colar é só passar cola nessa parte reta dele, onde está o caule, ó. Nessas duas partes aqui, passou cola e juntar. E é assim que fica a nossa folhagem utilizando o pente, tá vendo, ó? Fica bem bacana e é uma coisa fácil de se fazer. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra folhagem que a gente também vai utilizar, que é bem parecida com essa, só que essas bolinhas ficam maior. Então como que a gente vai fazer? A gente deixa um pedacinho pro caule também, tá vendo? Vai ficar bem parecido, bem, é o mesmo estilo, só que vai ser com essa gotinha, essa bolinha maior e mais fechado. E a gente vai fazer como se fosse um zigue-zague, tá vendo? Ó? A gente vai dobrando como se fosse zigue-zague, porém não vai ficar reto, vai ficar um pouquinho maior, passando, um pouquinho coisa, tá vendo? A gente deixa passando um pouquinho mais do que como se tivesse retinho. E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, a gente deixa um pouquinho menor, ó. A gente passou um pouquinho maior e aqui embaixo a gente vai deixar um pouquinho menor. E vai fazendo esse zigue-zague até o tamanho que você achar que ficou legal. Eu normalmente faço entre 5 e 6 vezes a cada folha. Às vezes até mais, dependendo do que eu quero, do tamanho que eu quero a minha folhagem, tá? E a gente vai fazendo esse zigue-zague. Um pouquinho maior em cima, um pouquinho menor embaixo. Como o fundo é verde, atrapalha um pouquinho, tá vendo? Com esse laranja vai dar pra ver melhor quando eu terminar o zigue-zague, eu vou conseguir mostrar pra vocês, tá vendo? Deixa um pouquinho menor embaixo e aumenta em cima. O tanto que você deixa maior em cima, você deixa menor embaixo. E vai dobrando até a gente conseguir. Acredito que aqui já está um bom tamanho, acho que já tem até um pouco mais do que 6. E a gente vai, ó, eu vou mostrar mais perto, ó, pegar até a folhinha ali embaixo, ó, e fica um zigue-zague mesmo, ó. Fica esse zigue-zague. E a gente vai colar da mesma maneira que o outro, a gente vai juntar ele novamente, né? Eu só abri para vocês conseguirem ver, não precisa abrir na hora que forem fazer. E vai colar da mesma maneira, passando cola nas pontinhas e no caule e juntando. Estou tentando mostrar o mais
o mais detalhado possível para vocês, tá? E agora eu vou pegar a cola e colar. Colar da mesma maneira que eu fiz com a outra folhagem, passando cola nesses pontinhos aqui, ó. E vamos colando. Se for mais fácil para vocês, podem abrir assim, ó, para passar cola. Ou se quiser, deixa fechadinho e só vai passando cola de uma vez só. E um pouco de cola lá no nosso caule também, que vai se prender. Essas tirinhas aqui, elas também são de 45, tá? Então, se você tiver menor, você pode até emendar uma na outra para poder fazer a folhagem mais fácil. Você até consegue fazer com uma menor, mas às vezes vai faltar um pedacinho, então qualquer coisa você já cola uma tirinha na outra só para não correr o risco de faltar. E a gente fez, depois que secar, vou mostrar aí, ó. E a gente fez a mesma coisa que a outra e vamos ter que fazer o outro lado também. Eu vou cortar aqui, né, o caule, ó, e feito o próximo ficou assim. Você pode utilizar uma se você quiser, ou você pode colar uma na outra e fazer a folhagem. Para o resultado que a gente quer, a gente vai ter que colar uma na outra para poder conseguir fazer a folhagem. Mas em outras artes que você queira fazer, você pode utilizar apenas uma, tá? Fica bem bacana. E juntando as duas, a gente vai ter a nossa folhagem. E para ficar bem legal, como a gente está apertando bastante para poder colar, depois a gente vai puxar e dar uma arredondada em cada ponto da folhagem, ó. E assim que ela ficou, a gente vem puxando e arredondando, como se estivesse abrindo uma árvore de Natal, tá vendo? E vem puxando e arredondando aos pouquinhos. E a gente conseguiu fazer as nossas duas folhagens e não precisamos hoje utilizar a ferramenta, pelo menos, para fazer essas folhagens, tá? Vou abrir aqui e mostrar para vocês como que ficou o resultado final. E esse é o resultado final da nossa segunda folhagem, a nossa segunda opção. Vou trazer as duas para vocês compararem uma com a outra. Uma feita à mão livre e a outra feita com um pente, tá? Existe uma ferramenta própria para poder fazer isso dentro do Kili, mas ele é muito semelhante a um pente, tá? E agora a gente vai colar a nossa folhagem. A gente vai precisar de mais uma folhagem, tá? Mais uma verde, da verde clara, da feita com pente, tá? E a gente vai colar. O que aconteceu? A parte do vídeo onde eu ensinava a fazer o nosso vaso, ela acabou se perdendo e eu vou repetir aqui o processo. Então, a gente vai precisar enrolar a nossa fitinha de 45 centímetros, qualquer coisa vocês podem emendar. A gente vai enrolar, vai deixar ela abrir um pouquinho, tá? E colar a ponta. É bem parecido com a execução que a gente fez na nossa última aula, tá? Da gota. Inclusive, a gente vai chegar a fazer a gota antes de fazer a figura que a gente precisa. Normalmente passa pela gota na grande maioria das figuras. Então, a gente vai fazer a gota, certo? Apertar aqui e vai pegar um pouquinho para lá, tá vendo? Não no meio, mas um pouquinho mais para lá e vai fazer essa meia lua. Meia lua, meio círculo, tá vendo? A gente vai fazer esse formato, que vai ser a base do nosso vaso, tá? Apesar de ter se perdido a gravação, eu tô refazendo, tá vendo? Vai ser a base, não tá focando agora, mas eu vou mostrar de pertinho para vocês daqui a pouco. E eu vou enrolar a próxima tirinha, que é a parte superior. Eu fiz com duas cores, você pode utilizar até a mesma cor, mas eu quis dar um contraste no vaso e fiz com duas cores diferentes. É o mesmo processo, abrir um pouquinho, a gente vai passar cola na ponta e vai fazer a gota. Certo? Só que esse a gente vai, ao invés da gente apertar ali do lado, a gente vai apertar bem no meio, tá vendo? E vai fazer como se fosse um olho. Essa figura se chama folha, tá? É a imagem de uma folha. Algumas pessoas falam até olho mesmo. E agora a gente puxa um pouquinho pro lado e um pouquinho pro outro para tentar fazer um retângulo, tá vendo? Poderia ser um quadrado, se a gente quisesse, a gente vai apertando até a gente formar realmente um retângulo. E se a gente formou um retângulo, que é a parte superior. Agora eu vou trazer bem perto para vocês verem, tá vendo, ó? E aí, se vocês quiserem, vocês podem utilizar uma outra fitinha escura, tá vendo? Para dar o acabamento. E eu apenas colei, tá vendo? Fiz mais uma folhagem verde e colei e pus um detalhe vermelho, mas esse é opcional, só fazendo umas bolinhas mesmo, como a gente aprendeu na aula passada, e colando. Esse é o resultado da nossa arte de hoje, ó.
mais uma folhagem. Eu coloquei até uns verdinhos embaixo, só cortei a tirinha e colei, tá? Também é opcional, só para dar um detalhe a mais. Coloquei as duas folhagens que a gente fez, fiz mais uma de pente e coloquei a grandona. E tem lá em cima a nossa decoração de parede. E a gente finalizou por hoje a nossa arte. Espero que tenha gostado. Algumas fotos em ângulos de como ficou o resultado final. Até a próxima, gente!